Vamos lá, galera, discipulado dos jovens da Betel.com.br. Deus abençoe a todos. Professor Marco Aurélio. Saúde a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Deus sempre muito bom, né? Alguém ficou pensando no cobertura dos 7 selos essa semana ou não? Ficou pensando, é bom, né, irmão? Porque as coisas estão apertando, viu? Eu não tenho tido tempo mais de assistir TV, mas as notícias chegam e o negócio está ficando apertado, né? O ebola que surgiu aí, que estava meio escondidinho, sempre teve, né? Mas agora tem esse surto grande aí. Isso é mais um sinal da vinda de Jesus, porque Jesus falou que haverão pestes, né? Então, para a gente ficar atento, né, porque tem um rumor de que essa peste pode se espalhar, não é isso? Essa semana estavam comentando do rapaz que fugiu do campo de concentração, vamos chamar de campo de concentração, dos doentes para comer, não é? Então, além de eles estarem isolados porque estão doentes, eles estão com fome. Vocês imaginam, né, irmãos? O ser humano está no nível crítico, ele está quase, já não está mais lerca laranja, mas está uma lerca roxo. E esse grupo islâmico violento, esse radicalismo islâmico que está surgindo no Iraque, é uma coisa para a gente prestar muita atenção, porque eles estão cortando a cabeça de todo mundo. É isso. O negócio é feio, né? O pastor Coutinho mandou um e-mail hoje, dizendo que conforme eles vão avançando na cidade, eles vão cortando a cabeça de quem não é muçulmano. Então o negócio está feio. Não é só daquele jornalista, tá, irmãos, que cortaram a cabeça, mas tem muita gente morrendo lá. Então vamos prestar atenção no que está acontecendo no mundo, porque Jesus falou assim, a gente sabe que vai chover só olhando para o céu, não é isso? Ixi, o céu está vermelho, vai fazer frio, o céu está escuro, amanhã chove, e a gente tem que olhar para a nossa história para ver que o ser humano está chegando em níveis alarmantes, né? E para cortar a cabeça não precisa ir lá no Iraque, né, irmãos? Cortaram 2 aqui em Cascavel, não é isso? Então, você vê que a maldade do ser humano está chegando num... Se a gente fala que o ser humano está tão evoluído, né? Sempre volta a barbárie que era na Idade Média antes, hein? Então, irmãos, hoje a gente vai continuar falando sobre os juízos de Deus que serão derramados sobre a terra. E no nosso encontro passado nós falamos sobre os 7 selos, não é isso? E quem se lembra? Quais são? Tem lá na Bíblia. Os 4 primeiros é fácil. Baú branco. O segundo? Amarelo. Terceiro? Vermelho. O quarto? O quinto? Quem lembra o quinto selo? Deixa eu olhar aqui. Pode olhar. É a visão dos... Não, segundo é vermelho, terceiro é Cara, preto, quarto é amarelo. e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar a alma dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, o quinto selo é visto, aquelas almas que estão debaixo do capitulando. Não é isso? Tá? E o sexto selo é o momento em que as potências do céu e a potência do universo são abaladas. Eu falei para vocês precisam ter em mente que esses selos, que todo mundo sabe que vai ser primeiro os selos, depois as condensas, depois as taças da ira de Deus, não é isso? Não é uma sequência. Tipo assim, são juízos que Deus vai derramar sobre a terra de forma misturada. Então vocês não pensam que vai vir um, depois vai vir outro, na sequência, como está na palavra. Os juízos serão derramados de forma, ao que me parece, aleatória. Espero que não seja, mas parece que é isso. Tanto que esse sexto selo, ele dá sinais que acontecerão no final do período dos 7 anos. Tá? Porque o momento, se a gente juntar com Mateus 24, o momento em que as potências serão abaladas é no finalzinho dos 7 anos. Porque os juízos do Senhor serão derramados nesse período de 7 anos, tá? No período todo. Desde o dia da assinatura do contrato até a volta do Senhor Jesus Cristo em poder e grande glória com a igreja. Então, nesse período aqui, os juízos do Senhor serão derramados. Então, esse sexto selo descreve um acontecimento que vai estar aqui no finalzinho dessa semana. Que é quando as potências do céu são abaladas, as potências do universo são abaladas. Tá?
E o último selo libera os 7 outros juízos de Deus, que são as 7 trombetas. O último selo libera, de maneira resumida, libera as 7 trombetas. Mais 7 juízos que Deus vai derramar sobre a terra. Vamos ver um por um agora? Vamos ver essa liberação aqui. Então, os cavalos a gente já viu, não é? Tá. Apocalipse capítulo 6. Abram aí, põe aqui. Quantos tem? 8. Apocalipse capítulo 8. Aqui no comecinho fala da abertura do 7º selo, que vai liberar 7 trombetas. Vamos ver onde começa a primeira aqui. Versículo 7. Apocalipse 8, verso 7. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Então, a primeira trombeta, o que ela faz? Queima. Fogo. Chuva de fogo. Tá? Chuva de fogo. Vai queimar um terço. Um terço das árvores verdes, um terço das plantações, você imagina. Tá? O que pode ocasionar isso, irmãos? Um vulcão. De repente, um grande vulcão estourar. Pode queimar tudo isso assim. Em segredo. Até ontem eu estava vendo uma reportagem do National Geographic. Existe um vulcão que os cientistas acreditam que pode estourar e acontecer isso. Fugiu o nome dele agora, devia ter guardado. Fica onde? Também esqueci, mas eu vou trazer para você. Deve ser na Ásia, né? Sim, perto da Nova Guiné. Mas eu vou. Exatamente. Esse da Nova Guiné. Ele explicou que é um vulcão diferente, porque todos os vulcões geralmente são uma montanha só, esses são vários. Se ele resolver explodir, metade da Terra é afetada com a fumaça dele. Tá? Porque você veja a característica, saraiva são bolas de fogo. Bolas de fogo. Né? A gente acha que saraiva é chuva de pedra, também é. Né? No sentido de que uma saraivada de pedra, mas nesse sentido, né? Mas são pedras de fogo. O que pode ocasionar isso? Um grande vulcão pode ocasionar isso tranquilamente. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo. E João está vendo isso. E ele descreve o que ele viu. Ele falou assim, uma coisa parecendo um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. O que ele viu? Ele viu um pedaço de rocha, ok? Ardendo em fogo, queimando, vindo e batendo aonde? Batendo no mar. Pá! Ok? O que é isso? Meteoro. Meteoro. É isso? Um asteroide. Tem um nome científico, né? Tem fogo. Como que é? O meteoro não tem fogo. Asteroide. Quando ele entra na camada de ar da Terra, ele cria uma cauda parecendo fogo. Isso. Foi isso aí que ele viu. Alguma coisa vai ter nesse meteoro que vai tornar a água do mar amarga. Tá? O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar, uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Ou seja, essa água do mar vai ficar vermelha. Que produto químico isso aí vai ter, a gente não sabe. O efeito que vai causar é que a água do mar vai ficar barreada, suja. Tá? Significa que vai ser vermelho encarnado. Mas a água do mar vai mudar de cor. Sobre isso que você está falando, eu estava conversando com o pastor Valteni sobre isso. Sim. Sobre esse provável asteroide e tal. É interessante. Nós temos 3 grandes oceanos, né? Isso. O Pacífico, Atlântico e Índico. Cada um deles tem cerca de 1/3 do mar da Terra. Ou seja, se um asteroide cair no Oceano Atlântico, ele acaba afetando o que a Bíblia diz. 1/3 do oceano. Que são quase as mesmas, é verdade. É 1/3 certinho. Cada um tem 30 e poucos por cento do oceano, de todo o volume de água do mar da Terra. Interessante, né?
Com esse meteoro, irmãos, morre a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Perdeu-se a terça parte das naus. Ou seja, a gente já dá para ver que é um oceano bastante navegável. Muito barco, muita gente rica. Né? O Atlântico, no Pacífico, tem muita gente rica. Né? Se pegar só ali, pegando a Arábia, o que tem de navio ali, vai tudo por água abaixo. Causando tsunamis, obviamente. Tá? A pedra cai no mar, o mar fica vermelho e os navios afundam. Isso nada mais é do que um grande tsunami que se forma com a caída da terra. Tá? Serão dois impactos que terão na Terra. Esse depois vai descrever o outro. E você vê que isso não é difícil de acontecer, porque o Silvio também postou ontem que vai passar um, inclusive amanhã, mas bem pertinho da Terra. Foi isso? Amanhã? Amanhã vai passar um bem pertinho da Terra, tá? Aquele que caiu na Rússia não foi um asteroide muito previsto não, viu, irmãos? Porque lá ninguém previu, não. Ou se previu, não avisaram. Quando viu, já estava em rota de colisão. Tá? Então, quer dizer, porque é o que eu quero dizer, se estivesse já vindo um grande asteroide para cá, já teriam avisado. Ou seja, um asteroide pode surgir de surpresa. Tá? É essa a questão do negócio. Com esses acontecimentos, a gente pode ver que um asteroide pode aparecer de surpresa. Quem assistiu aquele filme Armagedon, o Bruce Willis, né? Se caso aparecer, é só chamar o Bruce Willis que ele vai lá e estoura o esses americanos explodem como até Apocalipse eles evitam. São salvadores do mundo, né? Exatamente. Ele morre em favor da humanidade toda, né? Mas aí toca a bomba no meteoro. Enfim. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma rocha. Caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. Mais uma estrela que cai. Tá? Você vê que agora aqui, irmãos, ele descreve isso aqui como uma pedra e aqui ele descreve como uma estrela. Tá? Então, irmãos, talvez a diferença seja que isso aqui seja um meteoro e que isso aqui seja um cometa. Um cometa é bem mais brilhante. Talvez. Bem mais poderoso também. Ele vai cair em algum lugar que vai afetar a água potável da Terra. Caiu como uma tocha e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Absinto é uma das bebidas mais fortes que existe no mundo, em matéria de álcool. E ela é verde, um verde bonito, né? Talvez seja a cor desse negócio. Como nada é perdido, a gente pode conjecturar que talvez essa estrela seja verde. Eles chamam da urina do capeta. Não sei que cor que é, não é interesse também. Mas absinto significa amargo. Tá? O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua, a terça parte das estrelas, para que a terça parte dela se escurecesse, a terça parte do dia não brilhasse semelhantemente à noite. E olhei e vi um anjo voar pelo céu, dizendo: ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos anjos que ainda hão de tocar. Então, nesse momento, o que acontece? O sol escurece. O sol escurece. Talvez, irmãos, afetado por essa estrela aqui, ou levante alguma poeira e o sol se escureça. Tá? Aquele cometa que caiu na Terra, matando todos os dinossauros de uma vez só, o que ele fez foi isso: levantou uma grande poeira, fechou o ar todo e os dinossauros morreram sufocados. Ele foi muito grande. Talvez o que aconteça seja isso. Esse asteroide, ou esse aqui cai, ou esse aqui cai, formando essa nuvem de poeira e o sol se escurece. Tá? Não precisa muito, irmãos. Mês de agosto, para nós que tem as queimadas, o sol já fica com pouca força, mas tem dia que está uma leseira de ver que é o sol laranja. E só com fumaça, você imagina se de repente cair um meteoro que levante essa poeira, enfim, jogue sobre as águas para deixar essa marca. Então você imagina, Deus já começou com 7 estrelas jogando os seus juízos, e agora mais esse. Então, para os homens não tem coisa para comer, porque
Um terço deu. Um terço das plantações já acabou, agora acaba um terço das águas. Esses homens, junto com o cavalo preto, não é isso? Isso tudo é ação do cavalo preto, que é a fome. Então você vê que é uma sucessão, todos eles trabalhando junto, todos em conjunto. Então onde que está o cavalo preto? O cavalo preto está, quando acaba a plantação, ele atua. Não é isso? Quando acaba a água, ele atua. O cavalo preto, irmãos, todos os cavaleiros, eles são uma força extra, que vai ser liberada quando o Senhor Jesus Cristo abrir os selos. Tá? Porque você pode falar, mas a fome existe hoje, o cavalo preto já está solto. A força dele está, mas esse impacto violento de um cavaleiro, trazendo essa força da fome, ainda não foi liberado. A gente tem rei de fome, mas não uma fome mundial. Nós temos o cavalo vermelho da guerra, que é a força do cavalo vermelho, mas não uma guerra mundial. Tá? Então, é o Senhor Jesus Cristo, quando ele vem com a voz da terra, ele libera esses cavalos, ele libera essa força. Hoje existe uma estimativa, Marco, que cerca de 100 milhões de seres humanos no planeta Terra passam fome todos os dias. 100 milhões. E a gente vê como a gente é privilegiado. Exatamente. 100 milhões de pessoas passam fome todos os dias. O Brasil tem quanto? O Brasil tem 230. Comparado com outros países é mínimo, né? Mas tem também. Marco, mas isso é da tribulação? Tribulação. Durante os 7 anos de tribulação. Tá? Durante os 7 anos de tribulação. Que a coisa vai ficar feia. Que é o momento em que o Senhor vai julgar a humanidade de tudo que ele fez. O Senhor Deus está tudo anotadinho no caderninho dele, tá? Não esqueceu de nada. Mas não existe nem hipótese de acontecer assim, alguma dessas coisas em outro momento. Oi? Como você disse? Não existe hipótese de acontecer alguma dessas coisas em outro momento. Eu não acredito. Não. Existem sinais. Né? São as contrações que Jesus falou. Essas são as contrações. Esse cometa passando perto aí amanhã, ou hoje, não sei qual vai passar na madrugada, é uma contração. Entendeu? Daqui a pouco não para, é sério. Hoje vai passar uma madrugada. O senhor me mandou um e-mail, se vocês verem. Eu não sei se eu vi direito, se é nesse mesmo mês, mas eu acho que é hoje. Final de semana, né? É isso mesmo. Vai passar um pertinho. Se alguém tiver e-mail aí, vê se eu vou se alguém tiver internet. A quinta trombeta. Capítulo 9 de Apocalipse. E o quinto anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dado a chave do poço do abismo. Essa estrela não é um cometa. Tá? Ela é um ser celestial que tem poder para abrir o abismo. Né? Porque ele tem uma chave, foi dada a chave para ele. Então essa estrela aqui, lembra que nós vemos que quando falou do dragão, o dragão levou para si 1/3 das estrelas do céu. Então, essa 1/3 das estrelas do céu seriam os anjos caídos que ele levou. Então, nesse versículo, está comparando os seres celestiais com estrelas. Tá? Nesse versículo aqui, tem gente que discorda, mas a grande maioria pensa que aqui é um ser celestial, não uma estrela física, porque as estrelas físicas caem aqui, ó. Tá? Aqui é liberado o poder para essa estrela, para esse anjo. Alguns acham ainda que é um anjo caído, porque ele fala que uma estrela que do céu caiu na terra, mas no caso desse caiu na terra, pode ser um demônio que vem e abre o abismo. O que é esse abismo? Eu já falei para vocês várias vezes que abismo que é esse. Que abismo que é esse? O abismo aonde estão trancados aqueles demônios poderosíssimos que agiram antes do dilúvio. Oi? O bicho vai pegar. Tem mais eles ainda. Tá? Por quê? Eles foram trancados lá no abismo durante o dilúvio. É por isso que vocês não tinham que participar desse começo, por isso que eu fiz questão de começar desse começo, mas a maioria pegou o bonde andando, né? Aí perdeu essa informação. Durante o dilúvio, vou fazer uma vinculação. Durante o dilúvio, Deus
viu que o homem havia se corrompido tanto, que ele havia se misturado tanto com o mundo espiritual, porque quando Satanás conseguiu o direito de atuar na humanidade, ele não economizou bala, ele veio com tudo que ele tinha. É lógico. Você acha que ele é bonzinho? Querido? Não, esse demônio não, querido demônio, você fica sentadinho aí, porque você não vai ser usado agora. Não, ele veio com tudo para ser um diabo. Com todo o poder celestial maligno que ele estava atrás dele, ele veio atacar. E assim foi. Né? Então a realidade espiritual que vai de Adão até o dilúvio era uma realidade espiritual extremamente intensa. Muito intensa. Né? Nesse período, os seres humanos viam demônios, conversavam com eles, e eles chegavam ao ponto de ter relação sexual com as mulheres, para você ter uma ideia, gerando os gigantes, os Eliaquins. Ok? Não podia falar sobre isso, mas eu vou falar. Existe um livro chamado Livro de Enoque, que é um livro que a Bíblia corrobora com ele, porque Tiago fala que existe esse livro. Então, se a Bíblia fala que esse livro existe, é porque a gente tem que levar em consideração. Por que não está na Bíblia? Porque Deus achou melhor não pôr. Mas não significa que não tenha sido verdadeiro, porque Tiago cita ele. Abraão tinha livro, Adão tinha livro, mas não é citado. É só na tradição judaica. Mas esse aqui é citado na Bíblia, o livro de Enoque. Enoque. Que Enoque que é esse? Que Enoque que é esse? O Enoque que viveu com Deus e Deus para se tomou antes do dilúvio. E esse Enoque, ele conta o que ele viu. O que ele viu. Tá? E ele conta essa realidade. Tá? Nada fora da Bíblia, nada que ele vai falar, se não é Bíblia, isso não existe. Ele fala que ele viu os vasos onde estão as pessoas, onde seriam colocadas as pessoas que seriam condenadas. Ele viu um monte de coisa. Ele vai contando, nada que você fala, nossa, isso aqui não existe. Né? Então é o livro que ele conta a relação que os seres humanos tinham com esses demônios. Ele conversava com esses demônios, que a Bíblia chamava esses demônios sentinelas. O livro de Enoque chama esses demônios que eles sentinelas. Tá? E esses sentinelas conversavam com Enoque. O diálogo está lá, se vocês quiserem depois se interessar. Você tem em português? Só? Tem na internet. Ops. A gente tem tudo. Ops, escapou. Ops. Escapou. Você tem, né? Muita gente querendo emprestar. Mas é muito interessante para vocês que estão estudando, vocês estão aqui porque querem uma coisa mais profunda. É bastante interessante porque ele conta a relação que tinha, que os seres humanos tinham com esses demônios. Ele fala que os demônios ensinavam o homem como faz água de quer. Eles contam que os demônios ensinaram como que mexe com metal para fazer lança. Ele conta tudo isso que os demônios que ensinou. Mas deixa eu falar. Marco, Oi. você lembra o conto da Tiago? Não seria o quê? Onde Tiago cita o livro de Enoque? Que versículo que é? É, logo no começo. Primeiro capítulo. A gente pode procurar. Peraí que eu já. Ou quem achar, por favor. Achou? Não, escrito. Outra coisa. Essa semana eu vi, eles acharam o livro no livro não é agora. E eles tiraram também da Bíblia que nós temos. Eles até falaram que é a Bíblia negra. Mas eu acho que não, mas mais por causa das páginas, como que ela ficou. Ela ficou bem negra, por causa da Tá, essa cor. Tá. Isso. E nesse livro, que foi escrito da Bíblia, que o Ciro teve, fala que Jesus Cristo não foi crucificado. Tá, então é dele mesmo, esquece. Nem o resto crucificado. Nem leu o resto. Então a cor dela não é por causa da cor, não, mas que ela é negra mesmo. Ao do capeta, isso não existe. Não existe, né? Não existe. Para vocês terem uma noção, nós como que o negócio está complexo, Noé conta que um dia os sentinelas se reuniram num monte, nesse monte chamado Monte do Pacto, para decidir que eles iriam ter sim relação sexual com as mulheres. Veja o que ele conta. Esse monte, se vocês procurarem na internet, é o Monte do Pacto. Sabe quantos demônios se reuniram em cima?
presente. Tá? Qualquer alusão com o filme não é mera coincidência. Exatamente. Se reuniram lá em cima e eles decidiram que eles iriam fazer uma afronta maior contra Deus. Vamos contar um pouco mais. Eles decidiram. Esse monte é conhecido no meio entre os judeus como o Monte do Pacto, que é o Monte Hermon. Que é o Monte Hermon. Aonde que Jesus Cristo se transfigurou junto com Pedro, que estava com cara de Pedro, se transfigurando para ser Moisés e Elias lá dele. Exatamente nesse monte. Ok? Então Jesus Cristo, a transfiguração dele nesse monte, ele vem e ele quebra aquele pacto que foi feito também. Ok? Ele aparece, ele limpa aquela sujeira. O pacto dele, o pacto agora era diferente, o pacto era com ele. Então, irmãos, a coisa, conforme vocês vão adquirindo informação, as coisas vão ficando mais ricas, inclusive nesse sentido. Por que aquele monte? O Monte Hermon, irmãos, é um monte muito, muito importante na história do judeu, porque é ali que nasce o Rio Jordão. Nasce o Monte Hermon. Nasce uma água limpinha do Monte Hermon, porque a água descongela, a água vem da geneira que quando descongela, forma o Rio Jordão. Quando chega em Jerusalém, o rio está sujo, imundo, imundo sujo, né? Imundo, vou tirar a palavra. Está sujo, barreado, é um rio frio, não é isso? Aí as pessoas se batizam ali, naquela água de barro, ok? E esse rio desemboca onde? No Mar Morto. Então ele faz essa trajetória. Nasce limpinho, vira um rio de barro e desemboca no Mar Morto. O Mar Morto é onde não tem vida. Porque ele é um rio de sal, é um mar de esquecimento. Ou seja, a água é limpinha, você é batizado ali, o teu pecado sujo fica ali e é jogado no mar de esquecimento. É lindo, não sei. As coisas maravilhosas. Onde nós falamos aqui, Eita Deus. Só o Alisson aqui. Aleluia! Então essa estrela que caiu na terra, foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então ela não tem a chave, foi dado para ela. E quem tem a chave é Jesus Cristo, ok? Tá? E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e como a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhe permitido que não os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse, e o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere um homem. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante aos de cavalos aparelhados para a guerra, e sobre suas cabeças havia como que umas coroas semelhantes a ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. E tinham cabelos como cabelos de mulher, e seus dentes eram dentes como dentes de leão. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm em combate. Tinham cauda semelhante a dos escorpiões, e aguilhão na cauda, e seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinha sobre si um rei, o nome tinha sobre o anjo do abismo, em hebreu seu nome era Abaddon, ou em grego Apollyon. Passado já um ai, depois disso ainda tem mais 2. Vai estar feio. Vamos resumir o negócio. Né? Vocês entenderam a visão? Então o anjo, esse ser cai, vem do céu, ele abre o abismo, é a hora que abre, vem aquela nuvem de gafanhoto. É João que está vendo isso, ok? Ele está vendo, ele está descrevendo aquilo que ele vê. Ele vê aquela nuvem de gafanhoto quando o negócio abre. E aquilo vem. Ok? Tá, então, o que ele vê nesses gafanhotos? Ele fala assim, esses gafanhotos tinha, aí ele vai descrevendo os gafanhotos, eles tinham uma coisa parecendo um cabelo de mulher eles tinham dentes de leão, e tinham uma cauda, e nessa cauda saía fogo que queimava os homens e não matava eles, mas só queimava.
entendendo? E o ruído deles era como de cavalo, que corre. Deu para ter a visão como o João teve ou não? Daí então ele vê aquele negócio que parece de metal, ele olha, tem uma cara de homem. E o negócio faz barulho. E o negócio parece cabelo de mulher, entendeu? Aí o negócio faz assim. E vem. Aí que solta fogo. O que vocês acham que é? O que é? É um helicóptero de guerra. Um É isso que helicóptero. ele diz. Um Provavelmente. helicóptero de guerra. Aquilo vindo, um monte, parecendo gafanhoto, porque ele viu aqueles negocinhos, ele achou que fosse gafanhoto, porque ele nunca tinha visto. Ele nunca viu um helicóptero. Não tinha carro, irmão, não tinha. Naquela época não existia, né? Esse carro que era um bicho. Aí ele olha aquilo, ele vê que era de metal, ele vê que tem barulho, ele vê que tem dente, que é um negócio que alguns helicópteros têm Uma uma metralhadora na frente. uma metralhadora. Dentro tem uma carinha de homem, ok? Um cabelo, um negócio que eu não soube descrever o que era. Isso tinha um rabo, e nessa cauda, né? E nessa cauda saía fogo e danificava os homens por 5 meses. E era um negócio que não danificava as árvores. É o tipo de uma bomba H. Esse que é bomba H. Ela mata os homens, mas não danifica a gente. Então, irmãos, agora, claro, mas helicóptero existe, mas esse veneno aqui é um veneno diferente, uma coisa diferente que esses helicópteros, ou seja lá o que for, vai ter atrás dele esses anjos que estão presos no abismo. É esses anjos que vai dar essa força para fazer isso na humanidade toda. Arma aqui. Uma arma aqui. Com certeza. Se vocês procurarem arma aqui. Se vocês procurarem 5, 6 meses atrás, na Síria soltaram uma coisa dessa. A Globo não anunciou, ninguém anunciou, porque foi um negócio tão horroroso, que ninguém acreditou que tivesse acontecido. E acharam melhor não espalhar muita notícia. Mas um pouquinho que eu via pais correndo com as crianças na mão e a pele das crianças caindo todinho. Okay? As pessoas no chão parecendo um mosquito, quando você mata, ficavam rodando, igualzinho mosquito. Em convulsão. Mas muito tempo não quer mostrar por 5, 6 meses. Eles soltaram 2 vezes. Queimava as crianças. Morreu mais de 1000 pessoas. Então não é uma coisa muito longe da nossa realidade, não. Para não falar que cada momento dessa é comprando. Oi? Não. Pode vir todas juntas, no mesmo dia. Pode vir. Não tem sequência. Tá? Essa daqui, ela vai estar junto com o cavalo amarelo, que vai dar fome, vai dar. Então é tudo uma ação conjunta. Tudo misturado, uma ação conjunta. A Bíblia só quis ser mais didática, vamos dizer assim, para separar. Tá? Mas vai ser tudo misturado. Então quem ficou aqui não vai, olha o cavalo amarelo, olha assim. Não vai. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Esse dia eu estava pensando o seguinte: a partir da assinatura do contrato lá, são 7 anos. São 7 anos, né? É isso, né? Sim, 7. Então, e no meio, Jesus viria buscar a gente. Isso. Uma teoria. A teoria Tá. da Mas mídia então, e seria muito tribulações fácil a gente sim. saber que daqui 3 anos e meio Jesus vai buscar a gente. Isso. Sim. Então, os pré talvez tenham um pouquinho mais de razão, porque você não sabe Isso. o que é. Essa é um dos pontos contra a teoria mídia tribulacionista. Esse é um dos pontos. Tem pontos a favor e pontos contra. Esse é um dos pontos. Isso. Que tira a surpresa da volta de Jesus. Surpresa, né? Então, esse é um dos pontos negativos dessa teoria. Tá? Ótimo. Que é a volta iminente, que se chama. Dentro da teologia se chama volta iminente. Ou seja, a qualquer momento você pode voltar. Iminente com I. Eminente, pode ser qualquer momento, mas não já. Iminente. O nome do demônio que está atrás desses gafanhotos, são chamados de gafanhoto, é Abaddon, ou Abaddon, enfim. Abaddon, né? É assim. Apóllo significa destruidor. Uma das grandes frotas de navios dos Estados Unidos chama Destroyer. Sabe? Destroyer em inglês é destruidor.
Não, não é mera coincidência. Sexta trombeta. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que está diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio, ao rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e eu vi o número deles. E assim vi os cavalos nessa visão, e os que estavam sobre ele cavalgavam de um couraça de fogo, e de jacinto, que é azul, e de enxofre, que é amarelo, e a cabeça dos cavalos era com cabeça de leão, e da sua boca saía fogo e fumaça e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía de suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto da sua cauda é semelhante à serpente e que tem cabeça, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das suas obras e das suas mãos, da obra de suas mãos, para não adorarem aos demônios, aos ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, e que não têm poder nem para ouvir nem para andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Ou seja, o homem não se arrepende apesar disso. Então, ao tocar dessa trombeta, existe perto do rio Eufrates 3 anjos presos. Outros 3 poderes que vão dar a um exército o poder de matar tanta gente assim. Ok? Com que arma que eles vão fazer isso? É com um leão, irmão. João vê. Okay? João vê um negócio parecendo um leão. Agora. O leão tem uma cauda. Aí parece uma serpente. Daí sai fogo da serpente. E é fogo e enxofre, tudo misturado. Okay? O que talvez João tenha visto aí? Nada mais nada menos que um tanque de guerra. Um negócio parecendo um leão. Aí tinha um rabo. E desse rabo saia, matava os homens. E foi dado o poder a eles para fazer essa matança toda. Talvez, nesse caso, que ele está descrevendo uma arma de guerra, um tanque de guerra, que vai pela serpente dele, que seria o canhão, soltar essa arma para matar tanta gente assim. Esses 4 anjos, esses 4 poderes, dão a essa arma o poder de matar tanta gente assim. Porque os canhões hoje, por mais poderosos que não matam tanta gente assim. Uma bomba atômica resolveria, mas Deus não resolve nada com bomba atômica. Acabou. É assim que Deus faz. Então, como que esse exército vai ter poder de matar tanta gente assim? Por causa desses 4 anjos que estão presos, preparados para esse dia. Tá? Isso é um mistério, né? Que a gente não vai ver, graças a Deus. A gente estuda para ficar mais. A gente estuda para ficar mais esperto, né? Apocalipse capítulo 11. O crente esperto é muito melhor, né? Apocalipse capítulo 11, a partir do verso 15. A 7ª trombeta. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser para o nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para todos sempre. Os 24 anciões que estavam sentados sobre o seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que has de vir, que tornastes o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações e veio a tua ira, o tempo dos mortos, para que sejam julgados, o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, o tempo de destruírem os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, vozes, e trovões, e terremotos, e grandes saraiva. Ok? Então, essa trombeta é a impressão que eu tenho quando eu leio, que é a cartada final. Ok? Agora chega! É o momento final, é a hora que o Senhor Jesus Cristo vem, que agora o reino passa a ser dele, ele acaba com o restinho de maldade que ficou, com o restinho de coisa de anticristo que ficou, e nessa visão junto dessa destruição terrena, aparece no céu o templo de Deus, que eu falei para vocês que tem esse templo lá em cima. É isso? Existe esse templo que Ezequiel viu, que é o templo onde alguns vão trabalhar lá, que é onde está a arca
de Deus, que nada mais é do que Jesus Cristo. Mas talvez João tenha visto realmente a arca ali. Né? Enfim. Mas uma simbologia de que ele viu ali foi o templo de Deus e Jesus Cristo lá dentro reinando. Então, essa trombeta, no meu entendimento, soa exatamente no finalzinho dos 7 anos. E ainda faltam 7 taças, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Por isso que esses juízos não têm sequência. Não adianta querer se entender na sequência, porque isso aqui acontece no finalzinho. Provavelmente, né, Marcos? Os 3 anos e meio finais. Nos 3 anos e meio É finais. onde o juízo vai ser mais pesado Isso. sobre a terra. Irmãos, os 7 anos aqui na tabelinha, os 7 anos é dividido no meio. Aqui, tudo isso aqui é tribulação, tá? Para ficar bem enfático, começa com a assinatura do contrato e termina com Jesus Cristo indo para a batalha do Armagedon. É uma batalha onde ele vem pessoalmente. Okay? No arrebatamento da igreja, tá? Vamos acreditar que o arrebatamento seja aqui ou aqui. No arrebatamento da igreja, ele não pisa na terra. Jesus Cristo não pisa na terra. É a noiva que sobe. São os crentes que sobem. Né? Paulo fala assim, assim. A igreja que sobe. Porque a questão do encontro com Jesus Cristo é uma coisa dele e da igreja. Quem não acredita não precisa ver agora. Felizes os que não viram e acreditaram, né? Então, a gente não vê Jesus, mas nesse momento a gente vê e sobe. Então, quem tem que ver somos nós, os felizes. Tá? Ótimo. Glória. Essa vinda de Jesus Cristo aqui para a batalha do Armagedon, que está lá descrita em Mateus capítulo 24, já no finalzinho do capítulo, Jesus fala que nesse momento as potências dos céus se abalam, né? Juntando com as trombetas que a gente viu que vai ser feito, as potências dos céus se abalam. Mateus 24 ele fala que os planetas e as estrelas vão cair do céu como caem da figueira, os figos, quando é lançada no Pentateuco, isso que ele fala em Mateus 24. Então vai cair. Enfim, as estrelas caem e ele surge no céu. Ele surge no céu, o sinal dele surge. Nesse momento, a judeusada vê o grande estrago que fez. Nesse momento, todo olho o verá. Ele fala que todo olho o verá. Todo. Então, todo olho é todo olho. Tá? Então, se capeta tem zóio, vai ver. Nesse momento, todo olho verá Jesus Cristo. Aí vai ser glorioso. O arrebatamento é glorioso, é o momento que Jesus Cristo se mostra glorioso. Tá? Nesse momento ele vem com a igreja. Eu não gosto muito de falar com a igreja, porque agora a igreja é ele. Então é uma redundância falar que ele vem com a igreja. Né? Entende? Se ele vem, é lógico que eu estou com a igreja. Que a igreja é o corpo dele. Aonde ele vai, a igreja está junto, tem que estar. Ele pisa no Monte das Oliveiras. Nesse momento que ele pisa no Monte das Oliveiras, Jerusalém então tem um monte de dividir em 3. Aí, meu filho, começa com ordem. Bagunça. Você imagina uma terra destruída. Com tudo isso. A gente só viu 14 juízos, tem mais 7. Você imagina a terra toda destruída, arrasada. Ok? Em hora que ele pisa, Jerusalém divide em 3. Começa a bagunça. Né? Termina a bagunça. Agora o Senhor Jesus Cristo vem para consertar o negócio. E ele vai restaurar a terra de novo. Aí nesse momento tudo vai ser mudado. Né? Esses planícies, o que era vazio vai ficar plano, o que é alto vai ficar baixo. Então ele vai consertar tudo. Vai colocar a terra tudo em ordem. Esse finalzinho de Daniel. Daniel fala exatamente isso que vai acontecer. Quando já faz um tempinho, quando Israel fez 50 anos, eu nunca vou esquecer disso, porque eu sabia dessa profecia. Né? Foi feita uma grande festa lá em Israel, fazendo 50 anos. Uma das partes da celebração, fizeram aquela grande festa, com o cantor, numa das apresentações, eles fizeram uma maquete bem grande de Jerusalém, mas o tamanho dessa sala, assim, mais ou menos, era dividida em 3 partes. Quando eles dançaram com aquela maquete, vinha, rodava, e ela pega e juntava, assim, formando aquela cidade redonda. Eu falei, nossa, por que justamente em 3, né? Assim, 5, 4, né? Já está profetizando o que vai acontecer. E Jerusalém hoje era disputada por 3 grandes religiões.
Três. Três. Os cristãos, os muçulmanos e os judeus. Todos eles querem. Deus falou, quer? Vou dividir em três para vocês, mas quem manda sou eu. Nesse momento, então, Jesus Cristo pisa na terra para implantar o governo dele aqui na terra. Implantado o governo dele aqui na terra, começa o milênio. Na batalha do Armagedon, então, começa o milênio. Nesse momento, as bodas do Cordeiro já aconteceram. As bodas do Cordeiro já aconteceram. O casamento já foi feito. Jesus falou que ele nunca mais tomaria o vinho. Ele não tomaria o vinho, nunca mais tomaria o vinho, até aquele grande dia. Isso, qual o grande dia? O casamento dele, é louco. Então, aqui existe nesse período do arrebatamento até a vinda do Armagedon uma festa de casamento. E tem gente que quer ficar para trás para casar. O casamento dos casamentos acontecendo, tem gente que fica vendo que Jesus não volta para casar. Ah, não. Não sabe o que é casamento. Um dos fatores a favor da teoria de que a igreja é levada antes, um dos fatores, né, que é uma tradição judaica, é que um casamento judeu dura 7 dias. O casamento judeu dura 7 dias de festa. 7 dias de festa, 7 anos de tribulação, ok? 7. Um dos pontos a favor de que a igreja é levada antes. Aí você pode me falar assim que pode demorar muito, muito pouco tempo para acontecer tanta coisa. O homem ainda não está, talvez ainda falta alguma coisa para se preparar para acontecer esses 7 anos tão trágicos assim. Mas vocês lembrem que não é, para quem acredita que a igreja é levada antes da tribulação, não é o arrebatamento da igreja que marca o início da tribulação. Okay? Então, quem acredita que a igreja é levada antes, a igreja é levada agora, por exemplo, pode demorar 4, 5, 6 anos até o anticristo assinar o contrato. Pode haver um intervalo de tempo aqui. Está entendendo? Pode demorar um mês, pode demorar uma semana, pode demorar um dia, mas pode demorar 10 anos, por exemplo. Em 10 anos acontece muita coisa, dá tempo certinho de preparar os 7 anos de tribulação. Uma das estratégias que tu também deve crer, né? Eu creio pelo menos, é que quando Jesus arrebatar a igreja, as pessoas que ficarem vão ter que arrumar uma desculpa para isso, uma resposta. Né? E assim, dentro do que a gente observa, que passa pela mídia, né? A estratégia que Satanás vai usar provavelmente é que extraterrestres levaram as pessoas da Terra, entendeu? Porque quem vai ficar são ímpios, são pessoas que não têm conhecimento da Bíblia. E os governos, as autoridades vão ter que dar uma resposta para a população. Né? E a mídia, TV, cinema, vocês podem ver. Eles já vão preparando as pessoas para esse tipo de resposta. Com os filmes, né? Aquela questão de abdução, contatos mediados de terceiro grau, arrancar pessoas da Terra, sequestrar seres humanos. ET. Entendeu? É isso aí. É uma das teorias que existe. Não é uma teoria, não é uma teoria que ainda vai ser inventada, tá, irmãos? A teoria já existe, o nome dela é Projeto Ashtar. Eu escrevi isso na revista Ashtar. Eu escrevi isso na revista, depois a mulher mandou um e-mail dizendo assim que eu tinha que ter avisado, eu tinha que ter orado antes de procurar isso aqui na internet, porque depois ela ficou muito perturbada. Eu falei, é louco, vai mexer com o bicho, tem que falar para o senhor na hora, irmão. Mas esse é convertido. Se vocês quiserem procurar, existe esse projeto, o nome que a Nova Era dá para esse projeto de rapto comunitário das pessoas da Terra. Está vindo uma nave comandada por esse comandante Ashtar, okay? E ele vai ser encarregado de abduzir essas pessoas. É um projeto de abdução em massa da Terra.
Lá tem o nome dele, tem até fotinha dele, o loiro, lindo, olho azul. Esse rapazinho nada mais é do que asteroide. Asteroide. Já ouviram falar? É ela mesmo. A tal da asteroide. Aí ainda não desapareceu, tá? Mesmo demônio. Mesmo demônio. Agora uma roupagem mais high-tech. O ser humano hoje não vai ser mais seduzido por ar, por encarnações, enfim. Mas por o disco voador, ele vai ser. O demônio é o mesmo. Então vocês orem antes de procurar isso na internet, vai estar lá. Ignorantes. A gente sabe que na internet, pessoal, tem muita doidice, muita especulação, né? Principalmente se referindo à escatologia, que é um mistério. Sim. Tem dados na Bíblia, mas tem muitas coisas que são misteriosas. Então, vocês vão ver de tudo na internet, só que tem que tomar cuidado. Também tem muita besteira na internet. Por isso a gente precisa conhecer a Bíblia, porque senão a gente vai em qualquer ventinho aí de doutrina e acaba se voltando até contra o cristianismo, contra a fé. A gente conheceu, por exemplo, eu, o pastor Valteri, né? No começo, tu também provavelmente, tinha um cara de um canal do YouTube, que ele era assim, ele era um crente assembleiano lá de Goiás, e aí ele começou a fazer um canal do YouTube com relação à nova era, coisas escatológicas e tal. E ele começou a pesquisar tanto do assunto que ele mesmo começou a se perder. Com o tempo, ele virou cético, né? Que já não crê quase nada, já não acredita que a Bíblia é inspirada por Deus, e começou a colocar em xeque um monte de coisa da fé cristã, da fé protestante, né? Inclusive ele fala mal da ceia do Senhor, que é uma coisa que está na Bíblia, que é uma ordenança que Jesus deixou. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essas coisas, né? Principalmente com videozinhos e tal, porque pode destruir e arrebentar com a sua fé. Você começa a dar crédito para esses caras, para essas doidices, e às vezes você não tem um embasamento bíblico para responder essas coisas, você acaba pirando o cabeção, vamos dizer assim, como esse cara foi o que aconteceu com ele. Eu só falei isso para vocês verem que existe, a Bíblia fala que as pessoas vão desaparecer, vão ser levadas, e a nova já está preparando essa mentira. Né? Essa mentira existe. Tem o livro do irmão Marcos André, ele já começa a contar alguma coisa sobre isso. A nova era. Tá? Então, só para mostrar que aqui a Bíblia fala uma coisa e o mundo está falando, ó, vai acontecer mesmo. Tá? Até outras religiões falam disso. A nova ordem mundial. Até os católicos falam disso. Exatamente. Na realidade, eles vão dizer que essas pessoas desapareceram porque são pessoas radicais, de mente fraca, que acreditam só no livro muito antigo, um Deus que vai inventar uma série de mentiras. Ótimo. Nosso próximo encontro a gente vai falar um pouco sobre as 7 taças. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma outra figura que está em Apocalipse 11, no começo do capítulo. A gente falou sobre Apocalipse 11 no meio para trás, agora no comecinho. As 2 testemunhas. Como eu falei para vocês, irmãos, para você entender Apocalipse, você vai entendendo os blocos de informações. Com esses blocos você vai juntando um com o outro, quando você vê, você tem um quadro todo. Então, até a Bíblia ela é dividida nesse bloco. Você vê que ela vem falando do centro, daqui a pouco ela para, ela fala das 2 testemunhas, depois ela vai mais um pouco, ela para, ela fala da mulher vestida de sol, ela vai mais um pouco, ela para. Então, ela vai dando essas figuras para você, na sua mente, você ir formando um quadro de informações. E agora nós vamos formar mais outro quadro chamado as 2 testemunhas. O que é isso? Muita gente já ouviu falar dessas 2 testemunhas, que nada mais são do que 2 pessoas que vão aparecer, 2 seres humanos que vão aparecer, e vocês vão surgir no cenário mundial, e eles vão pregar o Evangelho durante a tribulação. Basicamente é isso. Então, durante a tribulação, não durante a grande tribulação, tá? Durante a tribulação, que seria os 3 anos e meio iniciais,
é onde as duas testemunhas vão atuar nessa primeira metade. Ok? Que elas já não estão mais. Elas vão atuar aqui. Quem que são essas duas? Vamos ver aqui. Veja as informações. Essa parte dos dois primeiros versículos a gente pula. Versículo terceiro. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por quanto? 1260 dias, vestidas de saco, vestidas de pano de saco. Estas são as duas oliveiras, os dois castiçais, que estão diante de Deus, do Deus da terra. Se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder de fechar o céu, para que não chova nos dias de sua profecia, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de praga, quantas vezes quiser. Veja o poder que tem essas duas. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e as vencerá e as matará. E jazerá seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde seu Senhor também foi crucificado. As informações. Os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Depois daqueles 3 dias, o espírito de vida, 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles e se puseram sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que dizia: subi aqui. E subiram aos céus em uma nuvem, e os seus inimigos viram. Naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glórias a Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Então tem mais coisa para vir por aí. Qual que é a descrição então, irmãos? Deus fala que vai aparecer essas 2 pessoas vestidas de saco. O que é vestido de saco? Um profeta no Antigo Testamento, irmãos, ele vestia uma roupa muito grosseira, feita de, sabe, igual um saco de estopa mesmo. E por que ele fazia isso? Porque Deus, às vezes, Deus mandava ele fazer, porque era para dizer que do mesmo jeito que aquele tecido incomoda a pele dele, Deus está muito incomodado com o que o homem está fazendo. Isso significa pano de saco. Tá? Porque é um pano que incomoda. A gente quer roupa maciazinha. Você imagina você vestido com um saco de estopa. Aquilo não te deixa esquecer um minuto, você está sempre desconfortável. Não é isso? E com Deus é a mesma coisa. Deus fala, você está extremamente desconfortável com isso. Por isso que no Antigo Testamento você vai ver alguns profetas usando essa vestimenta de saco. Tá? Me vestir de saco e cinza. Chorei. É um sinal de humilhação. Um sinal de humilhação. De quebrantamento e meio uma tragédia. Isso. Além desse significado que o pastor falou, tipo, ser um soldado, isso sempre que um sinal de grande humilhação perante o Senhor, de se humilhar perante o Senhor. Daí então essas 2, irmãos, elas vão estar nesse meio aqui, no meio inicial. Por que nesse meio inicial? Porque quando o anticristo aparece, e o anticristo aparece não fazendo grandes maldades, não. Ele vai aparecer como salvador da pátria. Ele vai aparecer como o homem que vai resolver tudo. Ele vai aparecer como o Cristo. Ele vai aparecer como o Messias. Ok? Anticristo não significa
que aquele que é contra o Cristo. Não, significa aquele que quer tomar o lugar de Cristo. A ideia é essa. Então ele não vai chegando aqui matando os outros, não. Não é essa a ideia. A ideia vai ser armar a puca para pegar o máximo de gente possível. E ele vai chegar fazendo acontecendo coisas boas. Ele vai ser o grande político que vai resolver a situação de tudo, do mundo todo. Ok? Aí você imagina, esse homem tem atrás dele o poder de Satanás. Okay? Ele chega no Rio de Janeiro e fala para o pessoal das favelas, agora para, não tem. Né? Aquilo para, porque os demônios de violência são todos recolhidos para dar poder para ele. Olha, o homem conseguiu acabar com o tráfico no Rio. Quem que vai conseguir acontecer uma coisa dessa? Chega nas regiões de fome, fala para os demônios dele parar a fome. Tudo isso, tudo teatro. Okay? E ele vai assim, angariando fama e vai se tornando um grande símbolo do grande Messias que o povo judeu esperou a vida inteira. Espera até hoje. Okay? Esse homem então surge como um grande Deus para o povo judeu. E ele vai resolver a situação do mundo inteiro. Ele resolvendo de um lado e Deus resolvendo do outro. Né? Porque as pragas já começam a vir. Tá? De repente acaba a comida, as coisas não vai ser uma paz muito pacífica, não. Então isso é uma mistura. Okay? Mas esse homem sobe no coração do povo como se fosse um Deus. Principalmente para o judeu. Porque o judeu, desde Anticristo, espera o Messias. Desde antes de Jesus. Até João Batista falou assim para ele: é o Senhor, a gente tem que esperar o outro. Não foi isso que João Batista falou para ele? Por causa disso, João Batista perdeu a cabeça. Você já estava perdendo. Há pouco tempo atrás você falou que era o cordeiro que tinha o pecado do mundo, agora você está falando que eu não sou mais. Né? Então, o judeu espera o Messias ansiosamente. Aí aparece esse homem e aparece no cenário mundial essas duas testemunhas falando para o mundo inteiro: olha, esse homem que vocês adoram, esse é o capeta. De Deus não tem nada. De Messias não tem nada. Muito pelo contrário, não é Messias coisa nenhuma. Tá? Eles vão falar: com que poder vocês falam isso? Com esse, ó, pá! E faz esse fogo do céu. Okay? Chega para o faraó e fala: o faraó, né? O faraó não vai existir mais. Tum! Transforma a água do rio em água vermelha. Em sangue. Então eles vão fazer grandes sinais. Os mesmos sinais que Moisés fazia. Porque Moisés transformava ele e Arão, né? Transformavam a água do rio Nilo em sangue. Esses também têm esse mesmo poder. É o mesmo poder que operava em Moisés, opera nesses dois. Ok? Praga. Quantas vezes acharam necessário? Tipo, vocês têm que acreditar no que nós estamos falando de ó, pá! Ok? Trovão, pá! E o judeu nada de acreditar, ok? Você olha, sabe aquele Jesus que vocês crucificaram? É isso que eles vão pregar. Ele sim é rei. Ele é o rei de vocês. Ele é o rei. Ok? Bora, Thiago. Vai mais um pouco. Ele é o rei. Vocês crucificaram a pessoa errada. Ele que é o Messias. E ele ressuscitou. Mentira que ele ressuscitou os outros. Ele não ressuscitou coisa nenhuma. Ele falou assim: ele ressuscitou sim. Do mesmo jeito que ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar também. Bom, vocês vão ver, nós vamos ressuscitar também. E vão pregar essa mensagem. Lá em Mateus 24, eu falei para vocês que Jesus falou assim: esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, daí virá o fim. Então importa que o evangelho do reino seja pregado no mundo inteiro para chegar ao fim. Okay? Nesse momento que o evangelho do reino, o que é o evangelho do reino? É mostrar que Jesus Cristo é rei, que o rei é ele. Esse é o evangelho do reino. Existe o evangelho da graça, existe o evangelho da salvação, mas o evangelho do reino deixa bem claro que o rei é Cristo. E esse evangelho vai ser pregado durante esse período de tribulação. Vamos acelerar um pouco. Terminados os dias da pregação deles, o Senhor Deus vai permitir que eles sejam pegos. O anticristo pega eles e mata, e faz o que com eles? A Bíblia fala que foram colocados na mesma cidade onde o Senhor deles, quem que é o Senhor deles? Foi crucificado também. Então significa que eles serão crucificados, ok? Os dois. Imagine os dois na praça, crucificados, lá em Jerusalém. O que eles falaram? Que do mesmo jeito que o Senhor deles ressuscitou, eles iriam ressuscitar também. Okay?
Aí o anticristo, que é muito esperto, fala assim: não tire eles da cruz até o terceiro dia. Tá? Porque eles falavam que vão ressuscitar, e os judeus sabem que uma ressurreição só acontece no terceiro dia. Passou do terceiro, não acontece mais. Uma regra, né? E depois essa regra. Por isso que Jesus Cristo chegou no quarto dia para visitar Lázaro, irmãos. Nada é perdido. Ok? Ah, Senhor, se eu tivesse estado aqui, meu irmão ressuscitaria. Ele não atrasou, irmãos, porque ele perdeu o ônibus. Ele atrasou de propósito. E chegou depois do terceiro dia, ele ressuscitou Lázaro, porque ele ressuscita no terceiro, no quarto, no quinto, sétimo, a hora que ele quiser. Ok? Aí então esses dois vão ficar presos aqui, porque o anticristo fala assim: deixa eles na praça até o terceiro dia, porque senão, se vocês tirarem antes, o corpo dele desaparece igual desapareceram com o de Jesus, e vão falar que ele ressuscitou igual o mestre deles. Deixa eles aí, não tira não. Vai ser na praça. Oi? Vai ser um monte de coisa. Na praça. Até que Jerusalém está Não, toda Jerusalém é um monte. Pronto, é uma praça. Daí, uma voz do céu gritando: sobe aqui! Sobe aqui! Ok? O que acontece? O espírito de vida volta neles e eles ressuscitam na frente de todo mundo. Uma ressurreição gloriosa. Fala para os judeus: vamos falar, tchau para vocês. Quando o judeu vê isso, irmãos, que eles ressuscitaram, no quarto dia, 3 dias e meio, no quarto dia, eles começam a grande conversão dos judeus. Isso aí é o 144 mil. Não, só aí. Estão ouvindo a pregação desses dois. Isso. Se eles converteram aqui, ou aqui, a gente não sabe. Foram se convertendo vendo esses dois. Ok? Imagine 144 mil homens vendo isso, então não significa que todos eles vão se converter ao mesmo tempo. Né? Tá? É um processo. São 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio. Isso. Eles se convertem e vão falando que estão vendo as suas testemunhas esparrama o Evangelho do Reino para o mundo inteiro. São 144 mil que vão fazer isso. Como eu falei para vocês, eles não sabem que eles são número 1, número 2, número 3, número 4. Tá? São judeus comuns, só que eles têm um selo na testa que dá força para eles pregar o Evangelho no meio dessa tribulação. Oi? Eles estão com a ciência, Isso, exatamente. Ótimo. Aí muita gente especula: quem que é essas duas? É Moisés? É Elias? A Bíblia fala, aqui está escrito, que são as duas oliveiras que estão diante do trono de Deus. Então, Deus tem um trono e essas duas oliveiras estão aqui do lado, ou seja, são duas presenças do lado do Senhor. São dois castiçais que estão aqui do lado do Senhor. Ok? O que é uma testemunha? Uma testemunha. São duas pessoas que viram. Duas pessoas que viram, que sabem da história. Tipo assim, nós vamos testemunhar porque a gente viu, a gente estava lá e a gente sabe contar a história. Pois é. Volta a teologia de vocês do dia da ressurreição. Ok? O túmulo se abriu. Eu túmulo, tá? Não é por mim. A pedra rolou, ok? Maria vai procurar Jesus. Quem está do lado? Quantos anjos? 2. 2 anjos que viram. Veja que interessante. 2 anjos que viram Jesus. 2 seres celestiais que viram Jesus ressuscitar. Viram. Quem? 2. Quem? Quando Jesus, depois de ressurreto, ele começa a aparecer, vai ter um determinado momento que ele vai subir aos céus, não vai? Então ele está lá no monte, com algumas pessoas, ok? Dá umas instruções para essas pessoas e lentamente ele vai subindo aos céus, até desaparecer. Aí os judeus devem ter ficado olhando assim uns, muito tempo. E agora? O que está do lado deles? Ele lá em Atos, acho que está lá do lado deles, que fala para eles: varões galileus, o que vocês estão vendo?
O mesmo Jesus que viu, que vocês viram agora subir para os céus, virá outra vez. Quantos anjos eram? Dois. Dois varões. Dois varões que viram Jesus subir aos céus também. Muito provavelmente, esses dois varões são as duas testemunhas. E num tempo de tribulação, vão testemunhar aquilo que eles viram. Então, irmãos, esses dois têm um papel fundamental. Eu não creio nem que seja Moisés nem Elias. São dois seres que estão diante do trono de Deus. Se for, amém. A gente não sabe os mistérios do Senhor, mas eu acredito que não é. As pessoas especulam que seja Moisés porque o corpo de Moisés sumiu, mas ele morreu. Né? A Bíblia fala que o homem está destinado a morrer com a sua vez. Tá? Elias tem um problema, ele não morreu. Não é isso? Então pode ser. Que Deus, né? Passou uma carruagem, aliás, ele não foi levado a carruagem passou a subir, né? O outro, Elias, ou então Enoque. Moisés também, ou Enoque, que também não provou a morte. Então são teorias que seriam esses dois. Eu acredito que sejam dois seres celestiais, nenhum nem outro. Porque Moisés já fez a tarefa dele, Enoque também, Elias nada. Então é isso, irmãos. Mais esse bloco de informações para vocês. Chega, vocês estão cansados, né? Na próxima sexta-feira a gente continua mais um pouco, falando sobre as 7 taças. Uma pergunta? Perguntas? Perguntas? Vamos orar então, gente? Obrigado, tá, Marcos? Vamos orar, galera, amém? Fecha os olhinhos aí. Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento especial, Deus, onde aprendemos mais e mais da tua palavra. Que o Senhor esteja nos abençoando, Deus, que a tua palavra entre nós, gerando temor, também gerando expectativa da volta de Jesus, consagração e santificação diante da tua presença. Pai, que possamos viver como Paulo afirma, Deus, no temor e no tremor do Senhor. Ó Deus, que possamos tremer diante da tua palavra, possamos estar preparados para esse grande dia onde nos encontraremos com o Senhor nos ares e te veremos face a face, Pai, entrando no teu reino de glória, ó Deus, recebendo as coroas que o Senhor tem guardado para nós, e ó Deus, participando desse momento tão glorioso que é as bodas do Cordeiro diante do Senhor. Sim, o Senhor cumpra todo o teu perfil profético, que não sejamos, ó Deus, nenhum embaraço para a obra do Senhor, para que o Senhor venha fazer, ó Deus, neste lugar, nesta igreja, ó Deus, dentro daquilo que o Senhor tem projetado, que o Senhor realize, ó Deus, através do teu povo, um povo santificado, consagrado, um povo que prega o Evangelho, um povo que prega a volta de Cristo e que acredita no arrebatamento da igreja e em tudo isso que a tua palavra afirma. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.